noite a todos. É um prazer tê-los conosco essa noite para a gente conversar um pouquinho sobre os EPIs, sobre a área de saúde e segurança do trabalho. Peço aos palestrantes que já podem abrir as câmeras e o áudio para a gente começar os nossos trabalhos. E antes de começar, eu queria só pontuar algumas coisas aqui para a gente lembrar, não deixar esquecer, tá? O tema hoje vão ser os EPIs, um cenário de 2021, um cenário de pandemia prolongada. Ninguém imaginava, em março do ano passado, que a gente estaria hoje, depois de um ano, nessa fase que a gente passa, né? E é muito complicado, porque isso nos atinge de várias formas. Para nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, que estão na linha de frente, do dia a dia, né? A gente fala muito do pessoal da área médica, de saúde, lógico, tem que ser enaltecido, mas o técnico de segurança dentro da indústria, dentro da prestação de serviço, está nessa linha de frente, ajudando o pessoal da saúde, ajudando as fábricas e as empresas voltarem ao seu dia a dia. Tá? Então, eu agradeço a participação de todos e vamos falar dos EPIs da pandemia, vamos falar de mudanças legislativas, mudanças em normas, e para isso nós temos três grandes figuras aqui nos apoiando e nos prestigiando. Primeiro, eu gostaria de apresentar Raul Casanova, diretor executivo da Animaseg, Associação Nacional da Indústria de Materiais de Segurança e Proteção do Trabalho. Obrigado pela participação, Raul. Um prazer, Salomão. Alexandre Guzmão, presidente da revista Proteção. Alexandre, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Boa noite, Salomão. Eu é que agradeço o convite da Dani, da equipe da Dani, e queria transmitir a todos os participantes aí uma saudação especial ao nosso Raul e ao Bruin, que vão compartilhar com a gente esses momentos aí de debate. Só figurinha carimbada aqui, só tem cara bom. E nosso querido professor Luiz Bruin, obrigado, especialista em legislação do trabalho, obrigado por estar aqui com a gente essa noite. O Bruin, inclusive, está aqui hoje presencialmente, respeitando os distanciamentos, está aqui na sede da Dani. Bom, boa noite a todos, boa noite, Salomão, boa noite, Raul, boa noite, Alexandre. É uma satisfação muito grande poder participar de um evento dessa natureza, onde nós vamos discutir assuntos relacionados aos equipamentos de proteção individual, instrumentos tão importantes no processo da saúde e segurança do trabalho. Bom, então, voltando aí à nossa introdução, vamos discutir um pouquinho sobre os EPIs em meio a esse cenário de pandemia estendida. Vamos trazer um pouquinho, né, como esse cenário afeta diretamente os profissionais da área de SST e, ao mesmo tempo, também nos oferece oportunidades de crescimento. Eu acho que nunca esteve tão em voga o tema EPI. Né? Acho que o Raul, principalmente, aí o Alexandre, pode trazer muito desse tema para nós. E, como qualquer outro segmento, o mercado de EPI também passa um momento difícil, né? A gente tem que entender que nem todos os EPIs, aliás, uma parte muito diminuta dos EPIs, realmente é voltado para enfrentamento de Covid. Como qualquer outro setor da indústria, a gente passa por dificuldades também. E, por último, acho que não tão menos importante, como todas essas alterações, principalmente nas exigências legais e na parte de normativas, afetam o dia a dia do técnico de segurança. Ok? Lembro vocês aqui alguns pontos que o nosso marketing pediu para destacar. Essa conversa, esse bate-papo está sendo gravado e será disponibilizado nas nossas plataformas. Para quem precisar, daqui a pouquinho aqui no chat, a Natália, tá como Dani EPI, vai colocar aqui um link. Esse link você pode acessar, inserir os seus dados e você vai receber automaticamente o certificado de participação nesse bate-papo de hoje. Ok? E não podendo deixar de lado, aqui atrás de mim estão os brindes, tá? A gente vai sortear alguns brindes no final, então fique até o final para participar desse sorteio. Para participar é fácil, basta você acessar a página oficial do Instagram da Dani e curtir a foto oficial do evento. Qual a importância deste tema para você? Todos que comentarem essa foto oficial vão participar automaticamente também deste sorteio. Então, lá no finalzinho, a gente vai fazer esse sorteio para vocês. Tá? Só para a gente explicar um pouquinho da dinâmica, nós vamos ter 3 blocos de perguntas, são perguntas que a gente já fez um questionário breve de mercado, são as perguntas que mais foram citadas. Todos os nossos participantes aqui vão responder algumas perguntas e
após essas perguntas, a gente vai abrir para tirar dúvidas e responder as perguntas do chat. Não deixem de ir colocando as suas perguntas, tá? Se tiver alguma mais pertinente, a gente já tenta responder na hora, senão a gente vai respondendo ali no final. Ok? Então, vamos passar para o primeiro bloco aqui. E para abrir os trabalhos, gostaria de iniciar com o Raul. E de longe, Raul, acho que a pergunta que mais veio, né, que a gente mais tem ouvido nesse período aqui, nesse último ano, é os EPIs para enfrentamento à Covid, né? Passado um ano de pandemia, a gente tem ainda hoje questões de certificação, de emissões de CA, né? E o papel da Animaseg é fundamental nisso. Eu acho que até o papel de fiscalização, até puxando aquele comunicado a circular do dia 15 de março, né? Fala um pouquinho para nós como é que estão esses EPIs para a pandemia, qual que é esse cenário e o papel da Animaseg nisso tudo. Bom, é uma história longa, né? Então, até quando você me mandou essa pergunta, eu pensei, bom, eu posso escrever um livro sobre isso daí, porque o que o nosso setor passou nos últimos 15, 16 meses foi realmente uma montanha-russa que é até difícil de acompanhar. Só rapidamente, né? Em novembro de 2019, nós tivemos a MP 905, que acabou com o CA. Aí, depois, em março de 2020, a Animaseg lançou o RA para substituir o CA. Depois veio a pandemia, né? E aí que já começaram algumas coisas específicas para os EPIs da área médica hospitalar, que no nosso caso são as PFF2, né? As peças semifacial filtrantes, especificamente a 2 e a 3, que são as mais indicadas, e as luvas cirúrgicas e de procedimento. E esses dois EPIs já eram regulados por 3 órgãos regulamentadores: o Inmetro, a Anvisa e a Secretaria do Trabalho, né? Então, já esses vamos dizer, 2 ou 3 EPIs, né? Se a gente separar a luva cirúrgica de luva de procedimento, eles já tinham 3 órgãos reguladores, que já eram uma coisa complicada. Mas, em março, no começo da Covid, a Anvisa suspendeu o registro Anvisa, né, para aqueles produtos que são colocados lá na área médica hospitalar. E o Inmetro suspendeu a compulsoriedade do certificado de conformidade. Isso daí, na época, se vocês lembrarem, não tinha CA nessa época, então ficou uma coisa bem complicada. Mas em abril, difícil. Aí, em abril, que a gente estava tentando cobrir com RA, né, com o registro Animaseg. Aí, em abril, a MP caiu no Congresso e o CA voltou, ou seja, tudo que a gente tinha imaginado voltou para trás, porque o CA voltou. Só que tinham passado-se 5 meses e meio, e aí, vamos dizer, o setor inteiro caiu num limbo, porque tinha muito produto durante 5, 6 meses que deixou de emitir CA, as empresas deixaram de emitir o CA porque não tinha mais, e aí passou, de repente, a ser necessário novamente que as empresas tivessem CA. Só estou contando um pouquinho de história para vocês verem essa montanha-russa, né? Resumindo, resumindo, aí em maio a Secretaria do Trabalho emitiu a 11437, que é a portaria que está, vamos dizer, norteando a emissão dos CAs, né? E ela está tentando regular e concedeu 6 meses para que todo mundo se readaptasse. Aí, em novembro de 2020, passaram-se os 6 meses e o CA voltou a ser exigido para todos os EPIs. Então, hoje, todos os EPIs, para todos os EPIs tem que ter CA, sem exceção. Bom, mas como a montanha-russa não tinha acabado ainda, em janeiro já desse ano aqui, de 2021, a Anvisa não manteve a isenção do registro. Ou seja, a partir de janeiro, eles começaram a exigir de novo o registro para os EPIs que estão no Covid. Então, as empresas tinham que se enquadrar para obter o registro Anvisa para colocar produto no mercado. Produto no mercado, não, desculpa. Produto na área médico-hospitalar. Em fevereiro, a Secretaria do Trabalho colocou em consulta pública a 11437. Aí já começamos a pensar, espera um pouquinho, a 11437 já não está certo, por que precisa de uma consulta? É porque ela estava sendo juntada com outras portarias e aí
saiu essa consulta pública. Dentro dessa consulta, por exemplo, eles colocaram o PPR, que não estava incluído na portaria, né? Não nessa portaria, mas nessa portaria conjunta entrou o PPR também, que isso foi até uma coisa boa. Em março, nós estamos em março, né? Saiu a consulta de coleta de subsídios da NR6, 33, 35 e outras, né? Que saiu a semana passada, né? Sexta-feira da semana passada. E o Inmetro publicou, também na sexta-feira, a portaria 142, que ele retomou a compulsoriedade para luvas, ou seja, luva não está mais dispensado de ter a certificação Inmetro, nem a de procedimento cirúrgico, nem a de procedimento, só que ele manteve para as PFFs. Então, todas as PFFs ainda não precisam ter Inmetro também. Então, a situação hoje é o seguinte, todos os EPIs precisam de CA, com as regras que a gente já conhece, que estão na 11437. As PFFs, as máscaras PFF, que a gente... Agora, na pandemia, a gente fala muito PFF2, né, que é a mais indicada. A PFF2, ela não precisa ter o certificado do Inmetro. Ou seja, a empresa, para poder obter o seu CA, ela faz o laudo de ensaio no laboratório acreditado pelo Inmetro, que no caso é um só, que é o Falcão Bauer. Ela manda, junto com os outros documentos, lá para a Secretaria do Trabalho e emite o CA das PFFs. Então, a resposta à tua pergunta não é simples, né? Porque mudou muito, e aí gera um montão de dúvidas, mas neste momento aqui, todos os EPIs precisam de CA, inclusive as PFFs, só que PFF não precisa do certificado de conformidade e a luva hospitalar precisa de certificado. Então, para trabalhadores em geral e público em geral, é isso que vale. Para trabalhadores na área da saúde, ainda tem mais uma coisinha, precisa ter o registro Anvisa para poder fornecer na área da saúde. Então, precisa ter o CA e precisa ter o registro Anvisa. Você fez uma pergunta, a Animaseg está tentando, no meio de toda essa confusão, separar o joio do trigo, e nós fizemos uma denúncia para a Anvisa e para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que nós levantamos 57 empresas que não estavam atendendo isso que eu coloquei aqui. Por outro lado, nós temos várias empresas que têm CA. Hoje, CA das PFF são 62 empresas que têm CA de PFFF. E dessas 62, 12 têm registro Anvisa. Só para vocês terem uma noção. E, inclusive, no comunicado tem a relação das empresas, né, Raul? Isso. Então, não, a relação que saiu no comunicado que eu mandei, a denúncia tem todas as empresas que estamos denunciando. O que foi colocado na circular da Animaseg são aquelas que têm CA e que são associadas da Animaseg, por isso que está aquela lista que saiu lá. Então, a Animaseg está tentando, no meio de toda essa confusão, junto com todos que estão nos assistindo, e junto com os que estão participando, saldo o Bruin e saldo o Alexandre também, tentando sobreviver com esse navio na tormenta, né? Mais ou menos, acho que é isso. Não sei se atendeu. Tem que resumir bastante, porque é muita coisa, mas o ponto era exatamente esse, né? O que eu queria trazer à luz, assim, o fato de ter a dispensa do registro hoje não significa que ele não tem que ter o laudo, ele tem que ter o laudo. E aí vocês podem utilizar o site, os canais de comunicação da Animaseg para tirar essas dúvidas, né, Raul? Sem dúvida, estou sempre à disposição. Então, tá bom. Bom, continuando aqui, queria passar a pergunta, então, para o Alexandre. Eu acho que, ainda dentro desse tema, você tem uma visão muito mais ímpar, né? E talvez até mais holística do nosso mercado de EPI. Eu queria que você trouxesse a luz um pouco essa visão do mercado, o momento de mercado atual dos EPIs, mas diferenciando ali o foco dos EPIs para enfrentamento do Covid e os EPIs realmente de uso industrial, né?
Como é que estão esses dois mundos e quais são as dificuldades que o mercado está enfrentando, que você vê, e como é que você vê isso no decorrer do ano? Bom, boa noite, Salomão, mais uma vez agradecer a participação. Eu acho assim, o Raul fez um cenário bem adequado do nosso momento, né? Eu queria retroceder um pouquinho, porque na verdade ele falou, acho que 16 meses, 14 meses. Eu queria dizer que nós estamos numa tormenta há 2 anos, né? Porque em janeiro, acho que foi janeiro, fevereiro de 2019, quando o governo novo assumiu, teve aquela confusão toda de que acabar com as normas e tal. Não sei se vocês, com certeza vocês lembram, né? 90% das normas, aquilo foi um horror, assustou todo mundo. Acho que foi um problema de comunicação. Depois se percebeu lá por julho, agosto, até na Expo Proteção, a gente fez um congresso e trouxe o pessoal do Ministério, que explicou bem as coisas. Então, ficou bem claro que o governo, o Ministério da Economia, queria fazer um processo muito importante de revisão das normas, de atualização, de readequação. Só que a comunicação foi meio assustador no início, então as pessoas ficaram um pouco fora do padrão, né? Então, e daí, quando a gente começou a se acostumar, legal, a coisa, o negócio não é tão feio, parece que tem coisas muito boas vindo aí e tal. Começamos lá no segundo semestre de 2019, as coisas começaram a andar, as normas começaram a ser revisadas, o processo começou a entrar nos eixos, com algumas críticas de um lado, elogios de outro, não cabe aqui também entrar muito nessa questão. E daí, em março do ano passado, aí a tormenta, parece que o furacão voltou, parece que as coisas se precipitaram de uma maneira absurda, né? A gente está um pouco assustado em 2019, mas em 2020 foi uma tragédia completa. Um cenário que, né, devastou assim, o Brasil, o mundo, e de uma maneira geral, o nosso setor, acho que desarrumou muito o nosso setor, né? Nós percebemos aí no início uma questão do fornecimento das máscaras, teve todo aquele trauma que as pessoas, todo mundo queria comprar máscara, no mundo não tinha máscara, né? Mas eu acho que o Brasil, acho que reagiu bem nessa estrutura. Hoje nós temos um fornecimento eficaz de máscaras, né, de luvas e todos os insumos necessários, os EPIs necessários para esse atendimento. Vocês lembram do tempo que o álcool era vendido a preço de ouro nas farmácias e, né, no câmbio negro? As máscaras eram, né, objeto até no início lá tinha aquela história de que não precisava usar máscara, só o pessoal de saúde. Então, muita desinformação, muita informação inadequada, muita máscara errada, né? Então, acho que a Animaseg e os fabricantes de equipamentos de proteção também contribuíram muito para elucidar a sociedade. E hoje, de uma maneira geral, as pessoas estão mais bem informadas, né? O Raul colocou muito bem, hoje nós temos mais de 60 fornecedores devidamente legalizados aí, mas tem muita gente fazendo máscara aí, inclusive em fundo de quintal, virou moda agora, pega o molde, faz uma máscarazinha de tecido de qualquer coisa, virou uma coisa meio estranha. Mas, de qualquer forma, o tema EPI virou top of, né? Sucesso, virou assunto em qualquer roda, todo mundo sabe o que é EPI hoje, virou uma coisa muito diferente do que era até 2 anos atrás. O que nós temos que ver é o que vai acontecer agora, né? Na verdade, passando essa questão da Covid, segundo semestre, o ano que vem, não sei quando, né? A gente vai ter um momento de retomar agora a vida normal, né? Obviamente, o setor de EPI sofreu, como todas as empresas do Brasil sofreram com redução de jornada, redução de trabalhadores, e, obviamente, se vendeu menos EPI, seria normal, né? Porque menos trabalhadores trabalhando é normal. Alguns setores se mantiveram, o setor a agroindústria manteve bem atuante e tal, mas na maior parte do mercado houve uma queda no consumo de EPI. Mas esse consumo ele retorna no segundo semestre, no ano que vem. A nossa expectativa é de que as coisas voltem ao normal. Acho que, para início, eu queria só colocar esses primeiros pontos aí, tá, Salomão? Obrigado. Eu acho que passou bem e realmente foi ali, se eu não me engano, foi em fevereiro, porque teve a criação da Secretaria Especial de Desburocratização do governo, né, governo digital. Ele começou uma baderna sem limites, né? Tem muitos temas, aqui alguns temas que já colocaram no chat, aqui, treinamento obrigatório do NR6,
é necessário, tem que ser revisto, é um ponto falho, tem muita gente que perde processo por isso. A questão da terceirização da área de saúde e segurança do trabalho também é um ponto relevante. Aproveitando, vamos entrar agora com o Bruin. Então, Bruin, deste cenário aí, eu acho que já tem uma coisa que tem acontecido, e a gente tem falado isso com frequência, que você já começa a ver diversos processos rolando, processos que estão sendo perdidos um atrás do outro, e aí fica difícil, porque o técnico de segurança tem que dar o respaldo para o colaborador e tem que dar o respaldo para a empresa, né? E aí, num cenário de instabilidade, de dificuldade de abastecimento, de dificuldade de normas, de regra, tudo mudando, o que você nos fala desse cenário aqui para comecinho de 2021 e de tudo isso que a gente foi passando? Como é que você vê o técnico de segurança, engenheiro de segurança, do ponto de vista jurídico ali? Como é que ele exerce o trabalho dele? Bom, boa noite a todos novamente. Eu, antes de mais nada, eu queria me solidarizar aqui aos mais de 300 mil vítimas da Covid-19, bem como seus familiares e amigos, né? Nós vivemos efetivamente uma tragédia no Brasil e as minhas condolências a todos. Com relação ao mercado de EPI no âmbito legal, né, que é o que talvez seja uma coisa importante a gente abordar. Nós vimos aí uma série de transformações ocorrendo, o mercado de EPI realmente passou por uma transformação muito grande no sentido de ser reconhecido como um segmento importante dentro da economia brasileira, e nós vimos também, né, que o próprio governo, ao se atrapalhar com a edição daquela medida provisória, a famigerada medida provisória 905, que acabou caducando porque ela não foi votada no Congresso Nacional, depois ela gerou uma portaria, 11.437, portaria essa que até nos surpreendeu, porque ela veio bem completa no que tange a normatização dos equipamentos de proteção individual, mas a gente observa que, dentro desse aspecto, nós estamos atravessando o que a gente chama de profissionalização do EPI. Quando eu digo em profissionalização do EPI, eu chamo a atenção do seguinte: nós, recentemente, a questão de um mês atrás, um pouco mais do que isso, nós tivemos uma edição do Comunicado 56, no qual o governo lançou e colocou à disposição uma lei, uma normalização que trata agora, por exemplo, para que efetivamente serve, no caso específico aí dessa Comunicado 56, para que efetivamente serve uma luva, por exemplo. Porque o que nós observávamos é que o mercado, de forma geral, dizia o seguinte: olha, tem CA, ela pode ser usada. E agora não é mais bem assim. Nós precisamos ver, por exemplo, se aquela luva, aquele EPI, e quando eu falo em luva é genérico, mas pode ser uma máscara, pode ser um protetor auricular. Nós precisamos ver agora se aquele EPI efetivamente atende à necessidade de proteção para aquele risco. Porque nós não podemos mais admitir, né, uma tomada de decisão muito mais ligada, às vezes, ao aspecto comercial, ao aspecto custo do EPI, do que propriamente da proteção. Porque, na minha opinião, você fornecer o EPI é a mesma coisa que você dar um remédio. Ou seja, se você der um remédio errado, você está mascarando uma situação que o indivíduo acha que está sendo protegido e não está. E no âmbito jurídico, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo agora uma série de ações na Justiça Trabalhista, levando em conta esse aspecto do uso adequado do EPI. Ou seja, a perícia levanta, vê qual é o EPI que o trabalhador reclamante estava usando, faz um levantamento com relação ao CA daquele equipamento, verifica através dos laudos se aquele equipamento era destinado para aquela função. Se o equipamento não for destinado para aquela função, não estiver adequado àquele risco,
eu lamento dizer, mas a empresa vai ter que arcar com as consequências. Então, o que nós estamos observando é uma profissionalização do EPI. Nesse aspecto, eu chamo a atenção também do profissional de saúde e segurança do trabalho, o engenheiro, o técnico de segurança, para que eles observem essas questões, porque isso vai desaguar, com certeza, em ações trabalhistas que terão como consequência indenizações de vulto. Então, o EPI deixou de ser um instrumento meramente, vamos dizer, em algumas circunstâncias até decorativo, né? Porque o indivíduo dizia, não, mas o produto tem CA. Não, o produto pode ter CA, mas ele precisa ter o CA adequado ao risco ao que o trabalhador está exposto. Então, quando a gente fala em EPI do Brasil, que nós tivemos uma evolução, todo mundo ficou conhecendo o que era o equipamento de proteção individual, né? A sigla EPI tornou-se conhecida. Ela, efetivamente, isso foi bom para o nosso segmento, mas é bom que a gente se acautele com a indicação desses produtos, né? Nós vamos ter daqui para frente, e eu posso garantir a quem estiver nos assistindo, que todas as demandas trabalhistas ligadas ao setor de saúde e segurança do trabalho terão, sim, acolhida pelos juízes e serão muito bem analisadas nesse aspecto. Então, eu faço um alerta aos profissionais de saúde e segurança do trabalho para que, quando forem implantar o EPI dentro de suas empresas, tomem muito cuidado em adequar o equipamento ao risco do trabalhador, porque isso pode, por via de consequência, trazer problemas para a empresa, no sentido de ela ter que indenizar esse trabalhador por causa do EPI errado. E digo mais, né? A gente pode chegar até ao requinte de que, eventualmente, um profissional de segurança, por se responsabilizar por um EPI que não é o adequado, ele está cometendo um erro técnico de profissão, né? E carregar com ele para o resto da vida a possibilidade dele ter indicado um EPI errado a um trabalhador que adquiriu uma doença profissional, fruto, talvez, de uma indicação equivocada daquele produto. Então, nós estamos falando realmente de um mercado que está se profissionalizando, está levando, está indo para um outro caminho, e eu acho que isso é muito bom para todo mundo. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho da PGR e da GRO, que eu acho que isso já começa a dar uma cara do quanto e como isso pode mudar, né? Ale, por favor, pode falar. Ale, tem que tirar do mudo, está no mudo. Eu queria aproveitar essa brilhante colocação do Bruin aí, que eu acho é um tema que eu tenho me debatido nos últimos anos, que é exatamente essa preocupação de a gente estar usando o EPI da maneira adequada. Esse é, para mim, um ponto muito importante e muitas vezes esquecido pelos profissionais de saúde e segurança, né? Tem ainda, a gente tem que pensar que também nós temos ainda 98% das empresas que não têm SESMIT, né? E que são orientadas a comprar um EPI também, muitas vezes sem a adequação ao risco, né? Então, eu me preocupa muito o mercado das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, onde o empresário muitas vezes está preocupado com o seu trabalhador, quer dar segurança para esse trabalhador, quer investir na proteção desse trabalhador e está disposto a comprar o EPI. Não estou nem falando daquele empresário que não quer, mas vamos pensar naquele cara que realmente está preocupado. Aonde ele busca essa informação, né? Aonde ele vai escolher a luva adequada ao risco? A gente tem essa tendência de dizer assim, a luva, o EPI tem CA, mas ele tem CA muito restrito a um determinado risco. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, disso que o Bruno colocou, que é a adequação do EPI ao risco. Se nós não estivermos fazendo isso, acho que o exemplo do remédio que ele colocou é perfeito. A gente está dando um remédio que não vai resolver o problema, inclusive como todo remédio, o paciente vai achar que está sendo tratado e ele não está sendo tratado. E daí nós temos Sim. E aí entra a falsa sensação de proteção. Isso gera um problema muito maior. Exatamente esse é o ponto. E daí nós temos um problema que os fabricantes de EPI acabam virando malvados nessa história toda, porque acabam fornecendo um produto que não funciona.
mas a culpa não é deles, a culpa é das pessoas que têm que especificar adequadamente o EPI para o risco adequado. A Animaseg acabou de fazer um manual sobre luvas, né? A gente está lançando em maio agora um projeto que é exatamente um manual de seleção de equipamentos com exatamente essa orientação. E a gente vai mais longe, a gente não está querendo só pegar os leitores da proteção, que são importantes e tem que se formar, a gente está querendo passar essa informação para a sociedade. Então, o empresário, quando for fazer uma seleção de uma luva, ele vai entender qual é a luva que ele tem, qual é o risco que ele tem, qual é a luva que ele tem que usar. Então, esse ponto que o Bruin colocou aí, para mim, parece um ponto nevrálgico na evolução do mercado de EPIs no Brasil e de uma cada vez maior valorização dos fabricantes, bons fabricantes, que fabricam excelentes produtos, mas muitas vezes o trabalhador acaba usando um produto que não serve para nada, ou serve muito pouco, atenua muito pouco o risco. Então, eu queria colocar essa informação. E exatamente isso, eu acho que o ponto, né, até levando aqui para a próxima pergunta do Raul já, eu acho que o ponto é esse, né? Tem informação, está disponível, e as pessoas não sabem como buscar essa informação, até porque a escala de necessidades e muitas vezes a lista de prioridades do empresário não é essa. Então, quando a gente fala de um grande conglomerado, de uma grande indústria que tem um SESM, que tem um setor de EHS, você tem profissionais experientes, tarimbados, você tem 2, 3 engenheiros, muitas vezes, que conseguem dar esse respaldo. Para esses grandes times, a gente vê algumas coisas que não deveriam acontecer. Você imagina para o cara médio, para o cara pequeno, né? Aquele cara que tem uma padaria, isso é muito complicado. Bom, seguindo, só queria relembrar vocês, daqui a pouquinho a gente fecha o sorteio, tá? Vou deixar você falar, Raul. A gente fecha o sorteio, então entrem lá no Instagram da Dani, curtam a foto oficial, façam um comentário para participar. Raul, faz teu comentário, mas eu queria que você já trouxesse um pouquinho também. Por que você acha o profissional de saúde e segurança do trabalho, quais são as normas que ele tem que começar a observar que estão mudando esse ano? Complementando o teu comentário aí. Não, o comentário a respeito do que o Bruin e que o Alexandre falaram, o Covid, com tudo de ruim que ele trouxe, mas para nós da área de segurança, como o próprio Alexandre falou, o EPI ficou em evidência. Então, hoje em dia, todo mundo... Porque a gente sempre falava que a área de segurança e saúde no trabalho atingia só uma pequena parte dos trabalhadores brasileiros, uma parte muito ínfima, que seria aquela parte daquelas médias e grandes empresas da área privada, dos seletistas. Ou seja, era um círculo que a gente, conversando entre a gente, até a gente achava que o assunto era conhecido. A primeira vez que nós nos enfrentamos com a realidade da população brasileira foi justamente no início da pandemia, e a chave foi as PFF2, onde nós observamos, saindo do nosso meio da área de segurança e saúde do trabalho, nós entramos no meio do mundo inteiro, né? Mas vamos falar aqui do Brasil, e aí se observou claramente que a falta de conhecimento de todo mundo, eu estou pegando a PFF em relação a tudo, e a PFF não é um produto tão complicado, mas fizeram tanta confusão, e estão fazendo tanta confusão no último ano, ou seja, até hoje, continuam falando coisas erradas, mas a imprensa orientou errada. O governo não... Por exemplo, eu cheguei a escutar o secretário de Indústria e Comércio do Brasil dizer que no Brasil só existia um fabricante nacional de PFF, enquanto o vizinho dele... Porque hoje, quando o vizinho dele... Eu estou dizendo vizinho porque os dois estavam no Ministério da Economia e o secretário do Trabalho, o secretário de Previdência, tinha 28 empresas certificadas. Ou seja, a falta de conhecimento, eu estou falando em geral, mostrou até o despreparo nosso mesmo. Porque o Alexandre falou a respeito do manual de luvas e do que eles vão soltar. Na realidade, o que falta de material
para a gente fornecer para a grande população, nós tivemos que nos transformar totalmente, porque a gente antes falava com profissionais de segurança e agora a gente tem que falar com a população em geral. Imagina se a gente agora vai falar sobre vestimentas para arco e fogo com a população em geral. Eu estou querendo dar nós aqui, todos, eu acho que é uma experiência para nós que demonstra a falta de informação. Eu não acho que tem informação suficiente no mercado para orientar todo mundo. Realmente, eu não acho. Agora, nós precisamos de mais manuais, mais informação. O Alexandre, que é dessa área, tem que desenvolver mais produtos focados não só na área de segurança e saúde do trabalho, mas da população em geral, porque se a gente quiser atingir todo mundo, não é com a linguagem que a gente usa hoje que nós vamos atingir. E um dos pontos, né, você vou pegar um exemplo simples aqui, você falou de PFF2, não é um produto tão complicado. Quando a gente fala, por exemplo, de luvas, a gente está falando de mais de 10 tipos de proteções diferentes, cada um com uma norma específica, com um laudo específico. Então, para a pessoa adquirir essa informação, até respondendo aqui a pergunta da Priscila, Kelly e do Matheus, o profissional de segurança do trabalho nunca esteve tão destacado no mercado, né? E toda essa luz sobre a área traz a parte de responsabilidade e peso, mas traz também oportunidades, né? Vamos tentar trazer a nossa conversa para as oportunidades, né? Vamos pensar que... Só um esclarecimento. Máscara caseira, ou máscara de tecido, ou seja lá qual for a máscara que foi feita em casa, ou a máscara cirúrgica, nenhum desses dois é equipamento de proteção respiratória. Então, só lembrando isso, porque isso é uma confusão geral, fala, não, a eficácia, a eficiência da máscara caseira, a eficácia da máscara cirúrgica. A eficácia das duas, desculpa, às vezes não pode falar, a eficácia das duas é zero. Eles não são equipamentos de proteção individual, eles não são equipamentos de proteção respiratória. Então, quando se fala que uma máscara caseira, se usar 15... tem que ter camadas, né? Tem que ter 15 camadas, o cara vai morrer porque não vai conseguir respirar, mas, na realidade, ele não vai morrer porque não é uma máscara respiratória, então não adianta as máscaras. Não é um equipamento de proteção. Isso, entre nós, parece uma coisa óbvia, mas eu já falei isso em várias entrevistas, já dei várias entrevistas, e aí chega na hora que vai para o ar, né? A entrevista na CNN. A edição, eles cortam, porque eles não querem escutar isso. Então, estou falando isso entre profissionais de segurança. Raul, me ajuda aqui, o Kevin pediu para esclarecer novamente, que é uma dúvida também que toda hora vem. PFF2 é igual a N95? A PFF2 é equivalente à N95. São normas diferentes. A norma americana é diferente da norma brasileira. Então, a norma brasileira, a PFF2, ela filtra 94% das partículas, e a N95 filtra 95%. Então, elas são iguais? Não, são equivalentes. E a N95 é melhor que a PFF2? Não é melhor. Por quê? Porque no ensaio, o fluxo de ar, que é o fluxo de contaminantes que é feito o ensaio, o nosso é mais rígido do que o da N95. Então, não dá para falar qual que é melhor. A gente fala que não é igual, mas é equivalente, e PFF, a gente segue a norma americana. Ela é muito parecida, a nossa norma, com a norma europeia, né? Desculpa, com a norma europeia, que lá é FFP2, né? É o contrário, o nosso é PFF2, lá é FFP2, e a nossa é muito parecida com a europeia. Mas você, em geral, a resposta que a gente dá é que a gente fala que N95 e PFF2 são iguais. Só que elas não são exatamente iguais, são equivalentes. Desculpa, você perguntou as novidades da área de normatização, né? Eu sou do CB32, né? No CB32 nós temos 23 comissões de estudo, e todas elas
trabalhando a todo vapor, até agora tudo por Zoom, né? Tudo por essa ferramenta aqui, e até aumentou a quantidade de reuniões e a quantidade de pessoas participantes nas reuniões. Nós temos novidades em várias comissões, não dá para entrar, cada uma na seu... A comissão, por exemplo, de proteção respiratória está toda focada a atender as dúvidas de todo mundo, tentando explicar o que para nós é óbvio, mas para a população em geral não é óbvio. Inclusive a frequência de troca, aqui que entrou mais uma pergunta, né? Frequência de troca de máscara. Toda hora. Bom, frequência de troca é o seguinte, essa máscara ela é descartável. Se vocês lembrarem, antes de fevereiro, tem empresa que falava que era de uso único, descartável. Então, a princípio, você usa num dia e no final do dia você descarta ela. Só que depende do ambiente que você está, e vocês sabem disso, dependendo do ambiente, você pode usar mais do que um dia. O mesmo profissional usar mais de um dia. Só que ele tem que verificar a vedação. Se ela é uma máscara respiratória, a vedação é importante, não pode ter barba, não pode ter nada. O clipe tem que estar fechando, os elásticos têm que estar bons. Se tudo estiver bom, dá para você continuar usando mais vezes. Em vários sites que estão sendo colocados aqui, eles falam para você comprar 3, 4 máscaras e deixar descansando 3 dias a máscara para o vírus morrer, né? A teoria é para o vírus morrer. E você poder usar uma velhinha do lado da máscara que ele vai morrer. As empresas não orientam para ser feito isso. Entretanto, devido à quantidade de uso, não parece uma medida tão assim fora do normal. Só que não tem prova científica disso. Então, quando a gente fala, não pode, se você deixar descansando, é melhor, ela vai secar. O vírus tem uma vida útil, acho que não é vida útil, né? Mas tem uma inútil. Vida inútil. Uma vida inútil de tanto tempo e tal. Então, tem sentido o que eles estão falando, só que a Fundacentro e o IPT estão fazendo estudos para ver se existe alguma forma de higienizar. E nenhum dos dois ainda chegou a uma conclusão. E a gente sabe que também o CDC americano também está fazendo esses estudos. E a orientação é que possa ser usada mais do que um dia, não precisa ser descartável. Então, isso aqui é a orientação nesse momento. Só se vocês lembrarem o que está escrito em qualquer manual que vocês recebem a máscara, lá está dizendo que ela é de uso único e ela é descartável. E isso não foi tirado dos manuais. Perfeito. Deixa eu trazer o Bruin de volta para o nosso jogo aqui. Bruin, tem uma pergunta do Luan. Vou começar a entrar nas perguntas, tá, gente? Tem uma pergunta do Luan, que é uma pergunta que eu tenho escutado com frequência, e o técnico está ali na linha de frente, está tentando fazer o dele, entregar o resultado dele, e encontra dificuldade. Então, a pergunta é o seguinte: responsabilidade do técnico de segurança quanto ao EPI utilizado errado na empresa, sendo que a mesma não disponibilizou o correto. Qual é a orientação? Bom, é um problema que a gente sabe que não é de hoje, né? A gente sabe que muitas vezes, e nesse ponto eu tiro o chapéu para o bom profissional de saúde e segurança do trabalho. Aliás, cabe aqui, né, nessa live aqui, a gente prestar homenagem aos profissionais de segurança do trabalho pela dedicação que eles têm mostrado, principalmente nessa época de pandemia, porque as empresas, evidentemente, com o desenvolvimento industrial, as indústrias efetivamente não pararam. Então, nós temos aí uma população muito grande de trabalhadores expostos aí ao vírus, e esses profissionais de segurança estão se desdobrando para poder fazer com que esse mal não se dissemine dentro das nossas indústrias. Então, minha homenagem a eles. Bom, com relação a isso, Salomão, eu tenho uma visão bem crítica, né? Ou seja, o profissional de segurança, ele tem efetivamente responsabilidade na indicação do EPI. Ou seja, ele indica o EPI
E a responsabilidade é dele, no sentido de que aquele EPI seja adequado ao risco da atividade que o trabalhador está exercendo. E ele tem que se resguardar, obviamente, porque se ele indica um determinado EPI e a empresa, por uma razão ou outra, até por questão econômica, não quer comprar aquele EPI porque ele é mais caro, por isso, por aquilo, o profissional de segurança tem que se resguardar, ou seja, ele tem que ter o relatório de teste do equipamento, que ele efetivamente acompanhou, ele tem que fazer um relatório onde ele indicou o EPI para a empresa, para que seja comprado, e, evidentemente, ele pode até selecionar mais de um fabricante para aquele mesmo produto, mas ele tem total responsabilidade, ele vamos dizer, nesse aspecto, ele é solidário, ou seja, ele indica e a empresa tem que efetivamente seguir a indicação de um profissional da área, né? Porque, afinal de contas, o técnico de segurança, se ele não conhecer o EPI, quem dentro da empresa vai conhecer, né? A gente vê esses conflitos no dia a dia, né? O técnico de segurança faz a seleção e, muitas vezes, a empresa, por uma razão qualquer, não quer adquirir aquele equipamento, mas eu recomendo aos profissionais de saúde e segurança do trabalho que se resguardem nesse aspecto, porque eles podem responder solidariamente numa eventual ação, e eu diria até mais, né? Porque uma ação que seja trabalhista de indenização a um trabalhador, o fato em si da lesão que o trabalhador sofre é uma lesão corporal, e lesão corporal é crime previsto no Código Penal. Então, o técnico de segurança, nesse aspecto, ele tem um papel preponderante. Se ele se resguardar, fazendo a documentação dele, dizendo, olha, eu recomendei, e eventualmente houver, por exemplo, a gente pode falar muito bem claramente nesse aspecto, nos equipamentos de altura, que se o indivíduo sofreu uma queda, normalmente não precisa ser até uma queda muito elevada, o indivíduo acaba morrendo. Se o profissional de segurança indicou um EPI e a empresa comprou outra, ele tem que ter esse relatório, se resguardando, porque quem comprou vai assumir o ônus, ou seja, a responsabilidade é transferida para aquele que não respeitou a indicação do profissional. Então, é bem nítido isso, é muito claro, né, no âmbito do direito, de quais são as responsabilidades. Isso tem ficado tipificado, né, principalmente agora que as questões de dano moral acidentário são julgados no âmbito trabalhista mesmo, a gente tem que tomar essas cautelas, tem que tomar essas precauções no sentido de que, efetivamente, o EPI tem que ser adequado ao risco, a indicação tem que ser correta, né? A gente vê com muita facilidade aí, não, luvas para produtos químicos. Sim, produtos químicos, qual produto químico, cara pálida? Então, precisa ver a indicação correta, é para um hidrocarboneto, é só para um outro tipo de produto químico. Enfim, isso tudo tem que ser cercado de um critério eminentemente técnico. Então, eu volto a dizer, nós estamos vivendo uma nova época na saúde e segurança do trabalho no Brasil, e eu, inclusive, observando aqui, enquanto os colegas estavam falando, eu vi algumas questões aqui, inclusive eu vi uma observação aqui relacionada ao e-social, né? Que a partir de... Nós já estamos em cima da hora, a partir de junho, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões, ele começa a vigorar. E em setembro, para as empresas com faturamento inferior. E o EPI vai ter que ser mencionado no evento 2240 do E-Social. E ele tem que ser mencionado de acordo com a finalidade que ele se destina, porque o E-Social ele tem um caráter de levantar as questões previdenciárias, de pagamento de benefício, etc., etc., e a empresa que incorrer em uma indicação incorreta, por exemplo, de um EPI, no âmbito previdenciário, ela pode ser responsabilizada com uma ação regressiva por parte do INSS, sendo obrigada a reparar pelo dano causado. Então, eu chamo a atenção dos profissionais. Efetivamente, as coisas estão mudando na área de saúde e segurança do trabalho, deixaram de ser empíricas, né? Hoje existe uma profissionalização devida, né? O profissional tem que realmente se capacitar para poder exercer a sua atividade. E não é sem razão, né, Salomão e colegas? Nós somos um país que, infelizmente, nós somos o 4º país do mundo em ocorrência de acidente de trabalho.
né? Nós somos aqui um país ainda que carece de uma aplicação de um sistema de gestão de segurança adequado. Eu vejo algumas pessoas aqui, inclusive no próprio chat, falando sobre fiscalização. Ora, minha gente, fiscalização é precária no Brasil. Nós não temos instrumentos adequados para fazer a fiscalização. Hoje, a fiscalização é a sociedade que está fazendo, através de uma legislação que é, de certa maneira, até punitiva para aqueles que não cumprem o que deveriam. Ou seja, então, proteção do trabalhador não é mais uma coisa que nós fazíamos de uma forma diletante, de uma forma assim muito relaxada. Hoje em dia, tem que ser levado muito a sério. Tem aí, por exemplo, o comentário da Regiane, né? O mais difícil é você fazer cumprir. Eu acho que para o profissional da área de saúde e segurança do trabalho nunca esteve tão fácil. Acho que todo mundo entendeu a necessidade de se utilizar o EPI, se utilizar corretamente. Eu tenho uma princesinha de 3 anos de idade, ela sai de casa e ela coloca a máscara para entrar no elevador. Então, acho que a gente tem hoje mais facilidade, mas não é tão simples, né? O Alexandre colocou aqui, ó, o técnico tem que seguir o que o engenheiro cita no PPRA. Então, vamos mudar um pouquinho o jogo. Alexandre, pegando a tua experiência também na Universidade de Proteção, tivemos a oportunidade de fazer um trabalho junto lá. Eu acho que tem um desafio grande e o pessoal tem que entender que PGR e GRO não é Ctrl+C, Ctrl+V de PPRA, não. Mudou o jogo. Muda o jogo, muda a forma de leitura. O profissional tem que se atentar, tem que se preparar. Fala um pouquinho para nós de PGR, de GRO e como é que os profissionais da área têm que se preparar para o essencial que está chegando, aí que o Bruin colocou bem, é o ponto. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou bastante na implantação do que estava previsto para ocorrer a partir de 2020, com as mudanças nas normas, o PGR, o inventário de riscos. O Bruin colocou muito bem a questão do ESOC, que obviamente está entrando agora e vai impactar, talvez não nesse primeiro momento, mas vai impactar na medida em que as empresas vão começar a declarar as informações e vão começar a gerar passivos para o futuro. Obviamente, a fiscalização não vai chegar no dia seguinte assim, está tudo errado e tal. Só que a empresa começa a declarar. Então, eu acho que o grande desafio para o profissional de saúde e segurança é ele estar preparado para fazer prevenção, proteção ao trabalho, e não cumprimento de norma. Até agora, a gente trabalhou muito em cima está previsto na ANR? Tá, então eu vou fazer. Então, a gente tem que começar a fazer gestão de saúde e segurança. Então, o PGR vai trazer muito dessa questão, mudar o conceito que a gente tem muito arraigado ao longo dos anos de seguir o que tem na norma, ou se a fiscalização vem nos autuar e eu vou atender a fiscalização. O PGR, ele muda o conceito, ele não é um PPRA, eu não vou comprar PGR por R$100 como eu comprava antigamente, para botar na gaveta do empresário e dizer que está aí o plano dele. O PGR é um programa pressupõe ações, pressupõe uma série de atividades. E o que é muito importante, o PGR ele se comunica com os programas de gestão da empresa. É aí que está o grande pulo do gato que os profissionais deveriam aproveitar. Quando a gente fala em gestão, o empresário entende, o empresário compreende o que é gestão. Então, o profissional de saúde e segurança tem que começar a entender de gestão, não só ficar cobrando norma. A norma diz que tem que fazer isso, tem que comprar capacete, tem que fazer... Não, por que tem a gestão do processo de trabalho que vai impactar na compra daquele equipamento? Mas aí está dentro de um programa. E o próprio E-Social, é importante que o Bruno falou também, a gente tem que lembrar que o E-Social vai desnudar muita coisa, muita compra fajuta feita para cumprir a lei, não para respeitar a saúde e segurança do trabalhor. O próprio sistema hoje que eu declaro lá, o EPI que eu estou usando, depois a empresa, a auditoria muito simples, vai entrar nas notas fiscais eletrônicas e ver se a empresa realmente comprou aquele EPI, né, adequado ao risco que a empresa tem. A Previdência Social está fazendo um trabalho muito forte no sentido de buscar
a penalizar as empresas que estão fazendo mal feito, estão gerando doenças para os trabalhadores, estão gerando acidentes. Então, tem todo um lado econômico que vai pressionar cada vez mais com que as empresas invistam em boas práticas, invistam em bons resultados, mas o profissional de saúde e segurança, o técnico de segurança, o engenheiro, o médico, o enfermeiro e outros profissionais, higienistas, ergonomistas, fisioterapeutas, todo mundo que está envolvido, tecnólogos, nós precisamos estar mais preparados do que nós estamos hoje. A gente vai deixar de ser aquele chato que cobra o cumprimento da norma para começar a fazer gestão. E para fazer gestão, a gente precisa ter uma qualidade de informação. Então, para isso, o que tem como negativo nesse momento é que a gente parou todo o processo de preparação desses profissionais. Nós perdemos 1 ano e meio, vamos perder 1 ano e meio de cursos, de formação, de atualização, que estão... A proteção fazia centenas de cursos todos os anos para atender esses profissionais. A gente agora tem a Universidade de Proteção, está fazendo a distância, mas mesmo assim a gente percebe que é um processo que muito grande. Muita gente... as pessoas estão achando assim, não, como não estão cobrando, a fiscalização não está cobrando, eu vou deixar para quando terminar a pandemia. Só que quando terminar a pandemia, o mundo volta ao normal. E se os profissionais não se prepararam, eles perderam uma ótima oportunidade de estar na frente do processo, especialmente quando a gente fala do PGR, que é a gestão dos riscos. Vou até tentar compilar algumas perguntas aqui para passar para o Raul, porque tem muita coisa, mas... Eu acho que esse ponto apontado pelo Green, por você, Alexandre, é o ponto. O profissional de saúde e segurança do trabalho, muitas vezes o técnico de segurança do trabalho, ele carece de uma visão de gestão, né? E a gente sempre sofre e vai falar a mesma coisa. A gente já é contratado como obrigação de força de lei, né? E aí a gente vai lá, primeiro vai gerenciar resíduo, depois vai atender o pessoal ali da enfermaria, e depois vai cuidar do colaborador, da especificação, adequação do risco, tudo mais. Mas o ponto, assim, se você não especificar direito, uma das primeiras perguntas aqui, se eu não me engano, foi na questão de obrigatoriedade de treinamento de NR6, uso guarda-conservação do EPI. É o básico, né? Então, fala um pouquinho para nós desse básico que a gente ainda vê hoje, essa carência. Entraram mais 3 perguntas aqui. Usa ou não usa PFF2 com válvula, né? Então, assim, volta para o básico, que é o que você falou na abertura, Raul. Não, realmente. Tem muita pergunta aqui, eu não consigo acompanhar o chat aqui, mas a PFF2 com válvula, ela é um equipamento de proteção individual. Por que ela não pode ser usada na área médico-hospitalar? Porque o médico ele pode estar contaminado e quando ele expira, o ar sai pela válvula e contamina o paciente. Agora, para você se proteger, entre uma PFF2 com válvula e uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido, obviamente a PFF2 com válvula está protegendo você e as outras duas não estão, né? Então, depende para o que você vai usar a máscara, a PFF2 é melhor. Se você for num ambiente médico hospitalar e você tem um risco de estar contaminado, é melhor você não usar uma PFF2, né? Mas é isso aí. Agora, outras perguntas. Outras perguntaram aqui quanto que aumentou o mercado, né? Boa pergunta. O mercado de PFF2, especificamente, triplicou. Desde o começo da pandemia, ele triplicou. Não está tendo uma demanda maior neste momento aqui, porque... muita gente está perguntando isso porque na Europa começou a se orientar as pessoas, a população em geral, a usar as PFF2. E se imagina que isso esteja passando para cá. Por enquanto, nós não notamos um aumento na demanda por causa disso. E a indicação da PFF2... Aqui tem pessoas até mais qualificadas do que eu nos assistindo aí que sabem, é quando existe o risco. Então, eu, por exemplo, se eu saio na rua comum, eu acho que não preciso de uma PFF2. Agora, se eu vou entrar num transporte público, num metrô, num avião, eu vou com uma PFF2, porque eu quero estar protegido.
Então, se o problema é respiratório, você tem que usar um PFF2. Agora, então, a demanda aumentou 3 vezes, mas nesse momento aqui, do começo do ano para agora, ainda não aumentou a demanda de PFF2. Os outros EPIs, eles tiveram uma queda muito grande no meio do ano passado, porque o Brasil praticamente parou, e quem usa principalmente os EPIs são as indústrias, então os EPIs, até setembro, mais ou menos, as empresas que forneciam PFF2, luva cirúrgica também, algumas vestimentas, mantiveram ou ampliaram seus mercados. Agora, em geral, as empresas caíram. No final do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, as empresas se recuperaram e fecharam praticamente um pouquinho negativa. Se for pensar o mercado como um todo, ele fechou um pouco negativo, principalmente porque quando a gente se fizer a comparação em dólar, porque o dólar aumentou muito, né? Então, perfeito. Então, agora, a expectativa do setor, por causa dessa divulgação e de tudo que está sendo falado por vocês, que o EPI virou foco, que agora os trabalhadores buscam ter um EPI adequado, o potencial que existe no Brasil de consumo de EPI é, no mínimo, 4 a 5 vezes o que a gente fornece hoje. Isso em todos os produtos, porque a maior parte das pessoas não usa o EPI. A demanda represada. A nossa perspectiva é boa. Então, tem uma demanda represada por falta de conhecimento. A grande maioria das pessoas. Foi colocado aqui que 98%, o Alexandre falou isso no começo, 98% das empresas não tem SESMIT. Não é isso, Alexandre? Isso. Mais de 98%. Então, se 98,2%, se não me engano, mas se 98% das empresas não tem SESMIT, quem indica qual é a proteção? Não vou nem falar de EPI. Qual é a proteção? Qual é o sistema de gestão? O que tem que ser feito dentro da empresa? Ninguém. Então, nós estamos numa terra praticamente virgem. Quem segue Sim. Tem muito espaço. Eu acho que esse é o ponto fundamental para o técnico de segurança entender. Os profissionais que trabalharem bem vão se destacar. Existe uma chance muito grande de crescimento pessoal profissional dentro do setor. Compilando aqui, vou tentar compilar rapidinho algumas perguntas, que daqui a pouco a gente vai encerrar, já completamos aí 1 hora de transmissão. Mas pergunta do Tiago, como implantar um treinamento sobre EPI na empresa, aplicar as instruções dos fabricantes, desenvolver baseado nos requisitos da NR6. Tiago, algo simples, não precisa de mágica para isso, você tem conteúdo disso dentro da revista Proteção, da Universidade de Proteção Fácil. A gente tem um corpo técnico na Dani, temos mais de 15 técnicos na rua, podem entrar em contato, que a gente te instrui, é algo bem simples. Denise, principal preocupação é com alguns tipos de EPIs quanto ao lixo gerado. A gente soltou há pouquíssimo tempo aqui uma matéria no blog da Dani falando de descarte de EPIs. Procura lá, você não pede para a gente que a gente te manda. E aí, a última pergunta, queria passar para o professor aqui, que apareceu 2 vezes, e aí, de cunho pessoal, tá? Foi direcionada a ti, hein? O que você acha da terceirização? Essa pergunta, por incrível que pareça, foi uma das que mais aconteceram aqui para nós, não nesse fórum, em outros também. Essa visão pessoal tua do que você acha do projeto de terceirização do SESMIT? Bom, por questão filosófica, depois de quase 40 anos vivendo no segmento de saúde, segurança e trabalho, eu sou frontalmente contra a terceirização. Eu não admito que uma empresa possa abrir mão de ter dentro dos seus quadros um profissional de segurança que cuide da saúde dos trabalhadores. Não estou dizendo não estou sendo assim taxativo no que tange as pequenas empresas
que nem precisariam ter o profissional e são atendidas pelas consultorias. Mas as empresas que precisam ter o SESMIT, eu não vejo com bons olhos. Tanto é verdade que esse foi o motivo pelo qual não houve acordo na revisão da NR4, agora em fevereiro. A reunião terminou assim, até num clima não muito amistoso, justamente por causa dessa questão da terceirização. Ou seja, com muita razão, o lado dos profissionais de saúde e segurança do trabalho não abriram mão desse aspecto, né? A proposta que existia ela era hermética, né? Ela não abria mão desse aspecto da terceirização e era meio dúbio, inclusive, na colocação. Então, por questão de filosofia, eu tenho assim muitas ressalvas com relação a isso. Eu acho que não é o melhor caminho, né? Pessoalmente falando, e acredito que boa parte dos profissionais também pense da mesma forma. Eu acho que o país tem uma situação assim, digamos, não muito adequada no que tange a prevenção de acidentes no trabalho, de tal maneira que ela não pode abrir mão do profissional de saúde em tempo integral dentro da empresa dela. Ou seja, eu acho que nós precisamos efetivamente de um indivíduo que esteja lá dentro da empresa, fazendo, inclusive, a quantidade de normas que estão acontecendo, elas precisam ter um especialista dentro da empresa. Eu não vejo como abrir mão disso, né? Para mim é muito claro. Eu, pelo contrário, eu acho que as empresas têm que incentivar a contratação do profissional, ter o profissional dentro dos seus quadros, porque eu entendo, já provado, né? Eu tenho alguns trabalhos feitos sobre custo de acidente que comprovam nitidamente que o profissional de segurança agrega valor ao custo da empresa, não ao contrário, né? Então, nós precisamos mudar essa imagem, né, que as empresas eventualmente têm, mas isso está acontecendo, até acredito, de uma forma natural, por essas demandas trabalhistas que estão se avolumando, porque quem que pode ajudar a empresa a não criar esses passivos? Quem é o profissional que pode fazer a gestão, como foi dito aqui várias vezes, né? Gestão dos riscos ocupacionais, o GRO, quem pode fazer? É o profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, a terceirização, a meu ver, é uma coisa que eu sou frontalmente contra, não vejo com bons olhos, e pelo que eu soube, né, pelo que eu vi na reunião, a gente vai ter aí muita discussão com relação a isso, né? E eu tenho a impressão que até que a gente chegue num consenso, isso vai demorar um pouco. Aliás, dentro de todo esse critério de revisão das normas, está sendo revisto também até a metodologia, né? Então, até a metodologia da revisão está sendo revista, e de tal maneira que tudo que aconteceu assim de uma maneira até meio assodada até agora, que foi muito rápido, né? Algumas das normas que já foram revistas, as próximas eu tenho a impressão que elas terão um tempo maior de revisão. Mas eu vou me ater especificamente à terceirização, e a minha opinião pessoal eu sou contra. Agora vai depender aí de um consenso que, pelo visto, não vai acontecer. Perfeito. Aqui o que vale é a tua opinião. Aliás, e vocês, por favor. Bom, só uma resposta rápida aqui. A Adriana Moraes perguntou, né? Os óculos de segurança podem ser substituídos pelo Face Shield, né? Na indústria, principalmente, para quem usa óculos? Depende do Face Shield que você está utilizando. Veja a documentação do Face Shield, vê se ele protege contra partículas volantes. Tem Face Shield que protege, aí sim pode substituir. A grande maioria, já te digo de antemão, não pode. Tá? Então, procura a documentação, pede o laudo do Face Shield e veja se é possível substituir. Ok? Gente, eu vou passar alguns recadinhos aqui só para a gente começar a finalizar os trabalhos. Então, logo após a transmissão, será disponibilizado para vocês um e-book, tá? Com os principais temas que foram abordados aqui. Depois vocês podem fazer o download, dar uma olhadinha. Quem tiver dúvida, pode mandar no dani@dani,
que a gente, aos poucos, vai tentando responder, tá? Mesmo que não sejam dúvidas pertinentes ao nosso portfólio, a gente vai tentar responder para vocês. Logo mais também vamos disponibilizar através do canal do YouTube da Dani essa gravação para que vocês possam ver ou encaminhar para alguém. Certificados, teve gente que perguntou aqui de novo, é só acessar o link está aí no nosso chat, preencher as suas informações que vocês vão receber, tá? E só para repassar também, o pessoal perguntou aqui quais seriam os bens, tem alguns, entre eles, o nosso squeeze térmico aqui de metal, é o que a gente usa aqui internamente, tá? É bem bacaninha, boné da Dani, caneta, chaveiro, os fones com microfone, porta-cartão, que todo mundo coloca no celular, agora funciona, e 2 peças de óculos, é o óculos Spark, é um modelo nosso em alto, bem gostoso, é um modelo que eu uso particularmente para andar de bike ou para realizar uma visita na indústria, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai sortear. Nath, podemos sortear agora? Deixa eu perguntar para a Nath, aliás, obrigado, Natália. Natália é responsável do marketing da Dani, cuida todo do marketing digital da Dani. Obrigado por nos assessorar e fazer o back-office aqui do evento. Boa noite, Salomão. Podemos sim. Por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer a participação de todos vocês que se inscreveram, que interagiram com a gente no Instagram. E aproveitar também para parabenizar todos os convidados, né, por essa contribuição de um conteúdo de extrema importância. Eu tenho certeza que isso agregou muito conhecimento para todos nós profissionais do setor. Vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar aqui o momento do sorteio. Só um minutinho. Desse kit que o Salomão apresentou, nós vamos sortear 5, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo a tela. Compartilhe. Show. Então, vamos lá, vamos ver os sortudos de hoje. Então, primeira sorteada, a Patrícia Matos, 1177, seguindo do Kevin Moreira, o Celci Chan, Ciron 53 e o Heloísio. Gente, a conta da Dani Oficial vai entrar em contato com cada um de vocês, solicitando as informações necessárias para o envio. A gente vai enviar esse material para vocês e na próxima semana todos receberão. Bacana? Então, agradeço novamente e passo a palavra para o Salomão finalizar. Bom, parabéns a todos os ganhadores, todo mundo que acompanhou a gente, obrigado. Vocês vão receber em casa esse kit. Vão receber também o kit todos os nossos colegas, Raul, Alexandre e Bruninho. O Bruninho vai receber agora, tá? Recebe antes de sair. Queria, mais uma vez, agradecer vocês. São 8h20 da noite, a gente passou um pouquinho do tempo, acho que tem muito assunto. Já convido vocês para os próximos eventos. Num dos próximos aqui, pretendemos falar de RAT-FAP, pretendemos falar de CB32, o Raul já está escalado de novo, tá? Depois a gente conversa. Mas queria agradecer realmente de vocês estarem aqui disponíveis para nós, vocês que nos assistiram, que participaram, que interagiram, essa hora da noite estão aí buscando conhecimento, eu acho que é isso que agrega para o mercado e que está faltando. Raul, em nome da Dani, muito obrigado, Animaseg, obrigado a todas as meninas aqui, ó, a Paulinha e o Abdala pediram para não esquecer, então, o time da Animaseg, do Cineia, a Ana, a Jéssica, a Natália, obrigado por todo o apoio. E, por favor, Raul, sua palavra aí para a gente encerrar. Eu queria agradecer, cumprimentar a Dani por essa iniciativa de fazer lives como essa. Cumprimentar também você, Salomão, a Natália, a Viviane, o Emerson, que fazem parte aí da equipe, que foram muito atenciosos, os meus parceiros Alexandre Guzmão e Bruin, somos amigos há muitos e muitos anos, e a todos que estão nos assistindo, foi um prazer estar com vocês. Eu não pude responder as perguntas todas aqui, mas tem muita pergunta pertinente aqui que eu tenho certeza que a Dani vai responder para vocês.
Um grande abraço. Vamos Obrigado responder sim, tá? Obrigado, Raul, mais uma vez. Alexandre Guzmão, da revista Proteção, muito obrigado pela participação, pela paciência aí com a gente. Um prazer ter você aqui. Salomão, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar compartilhando com vocês esses momentos. Meu amigo Bruin, que é a colunista da Proteção, a sua brilhante coluna mensal sobre memória. O meu amigo Raul também, blogueiro do site da Proteção também. Todo mundo trabalha para a Proteção aqui. Colaboradores, né, são voluntários, fazem um trabalho muito legal. E a Dani, parabéns pelo projeto da live, né, desse momento de disseminação de informação, que eu acho que é fundamental a gente trocar informações, os profissionais cada vez mais precisam estar bem informados, e a Dani, ao longo de sua história, tem feito um trabalho muito legal de acompanhar no processo de venda, não é aquela venda de vender por vender, mas uma venda técnica, uma venda que orienta o profissional na boa escolha, assim como outras empresas, e eu tenho muito orgulho das empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, as médias empresas da área de EPI, que investem nesse processo de formação dos profissionais, fornecendo informações de qualidade, e eu tenho certeza que é um diferencial que o setor de EPI pode se orgulhar. E a Dani, no trabalho que desenvolve há muitos anos, também cumpre a sua missão com muita qualidade. Obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisar. Um abraço. Obrigado, Alexandre, obrigado pelas palavras. E, querido Bruin, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, mais uma oportunidade, por participar dessa construção de conteúdo da Dani. É um prazer ter você aqui com a gente mais um dia. Bom, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. O Raul, a gente convive lá na Animaseg, a gente tem um convívio assim, muito próximo, porque nós também participamos lá dos grupos. O Alexandre deu uma oportunidade para nós, hoje nós temos uma coluna na revista Proteção, chamada Memória, né? Nós temos um Instagram também, que se alguém quiser, porventura, seguir, é o @broinseg, a gente está lá à disposição. A Dani é do coração da gente, não precisa nem ressaltar tudo isso, mas faz parte da nossa vida. O Salomão, um grande amigo. E eu tenho uma dedicação muito grande para o setor de saúde e segurança do trabalho, porque meu pai começou com isso há muitos anos. Meu pai, eu costumo dizer, até de uma maneira muito saudosa, né, que eu via a revisão do texto das NRs, né, quando elas foram lançadas, as primeiras 28 NRs, elas foram lançadas e eu vi o texto na sala de jantar da minha casa, antes delas serem editadas, porque meu pai era advogado da Fundacentro na época. E então a gente tem no DNA a saúde e segurança do trabalho. Valorizo muito o trabalho dos profissionais de saúde e segurança, sei de tudo que eles passam no dia a dia das empresas para poder cumprir a sua missão. E a gente sabe, principalmente quando fala em memória, eu me recordo muito bem de que em 1975, por exemplo, nós tínhamos aí uma ocorrência de acidentes absurda, que beirava 2 milhões, quase 3 milhões de acidentes. Hoje nós temos um número menos difícil, né? Eu dedico, né? Eu tenho certeza que esse resultado de redução de acidentes, que talvez não seja o ideal, com certeza não é, mas isso nós só chegamos a esse número por conta do trabalho e da dedicação desses profissionais, que muitas vezes, sem as ferramentas adequadas, tentam fazer a sua nova missão, que é proteger o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Bruin, obrigado pelas palavras também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ale, tem gente pedindo uma vaguinha lá na Proteção, viu? Já tem, tá? Depois a gente passa o currículo aqui também. Gente, reforçando aqui, leiam um e-book, tem informação de conteúdo ali para vocês, relevante, e me comprometo aqui de tentar responder essas perguntas todas até segunda ou terça-feira. Tem bastante coisa, mas a gente vai tentar responder. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigado. Abraço, obrigado. Um abraço.
Abraço.